A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber aqui semanalmente professores, pastores, dirigentes, alunos, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Aqui nesse canal você encontra material para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Na descrição, o primeiro link é para você acessar grupos no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores conversando semanalmente e compartilhando materiais para a próxima aula da Escola Dominical. Aqui você encontra um link também para baixar gratuitamente comentários, slides, vídeos, convites, tudo gratuito e muito mais, inclusive revistas em PDF. E aqui tem um link também, acesse o meu site, conheça o meu Instagram, conheça o meu ministério. Algumas imagens vão passando por aí para você conhecer as nossas viagens, ministrando a palavra de Deus. Será um prazer atender a sua igreja, o seu congresso, o seu culto, tá certo? Nosso número de WhatsApp aparece aí na tela e também está aqui quando você clica no link, acesse o meu site. Em breve estaremos lançando o treinamento Transforme Suas Aulas, aulas muito compactas e objetivas, e você vai aplicar aquilo que eu vou transmitir a vocês e vai ver de fato uma transformação nas suas aulas, nos seus alunos. Por isso, não perca tempo. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste para sabermos até onde o nosso material está chegando e compartilha. 80% do nosso conteúdo é assistido porque alguém compartilhou, principalmente no WhatsApp, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta linda aula da Escola Dominical. Muito bem, chegando com a lição 3 na classe dos adultos, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição linda, lição realmente muito especial. O texto áureo está aqui, ó, em Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção, tá? Então, ciúme faz parte ali das obras da carne. E nós vamos aqui continuar falando desta família, né? Que era uma família de um dos nossos patriarcas. No entanto, nós temos aqui diversos conflitos nesta família, né? É por isso que tem diversos filmes aí sobre Jacó, sobre José, tudo envolve aqui essa família. Eu tenho dito que assistir novelas e filmes baseados somente da Record, né, que fez aí, nos ajuda a compreender melhor, porque nos ajuda a associar o que a gente lê ao que a gente vê, porque é uma cultura completamente diferente, né? Eles se vestiam de forma diferente, comiam de forma diferente, eles moravam de forma diferente, né? Moravam em tendas, né? Então, era um clã realmente. É como aquela casa que no mesmo quintal você... Hoje já não é tão comum, né? Mas era comum, assim, algum tempo atrás, no mesmo quintal você tinha lá a casa dos avós lá e depois todos os filhos morando no mesmo quintal, filhos, filhas, netos, bisnetos, tudo ali, né? Então era só que agora em tendas, né? No meio do deserto e tal, tá? Bom, a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, tá? A gente estudou na lição 2, a predileção dos pais por um filho. E agora a gente vai ver os ciúmes, que envolve aí o mesmo contexto, tá? Vale lembrar, eu quero aproveitar para dizer que a coisa mais linda que eu vejo na história de José é que o plano que Deus tinha para a vida dele envolvia a família dele. E ele entendeu isso lá quando ele teve o sonho. Quando José conta o sonho, ninguém entendeu isso, mas José entendeu. Deus vai me colocar em algum lugar, e no lugar que ele vai me colocar, toda a minha família estará lá comigo. Né? Então, os planos de Deus envolvem a família, tá? Então, é por isso que José não deixa sentimento de vingança tomar conta do seu coração, porque ele entendeu, aonde quer que eu chegue, minha família estará comigo.
Os irmãos só entenderam a questão de se curvar diante dele. Eles não entenderam naquele momento que Deus colocaria José em posição de ajudá-los, sustentá-los e, por que não dizer, servi-los, ok? Porque a subsistência, a sobrevivência de toda aquela família se deveu ao trabalho incansável de José, até porque no reino, trono é lugar de serviço, ok? A gente olha muito como lugar de honra, de privilégio, é lugar de serviço. José vai trabalhar no mínimo 14 anos de forma incansável, tá? Para sustentar o mundo como governador do Egito, tá? Bom, tópico 1, a falha no tratamento dos filhos. Então, os irmãos de José, aquela família precisava de uma cura. E Deus vai usar todas as circunstâncias negativas que envolvem José para curar os seus irmãos deste ambiente conflituoso que era essa família. Bom, Jacó deixou muito claro que ele preferia José. Ele achou qualidades ali em José. José era um filho de sua velhice, né? Você sabe que Jacó tinha 4 mulheres e tal. E então ele acabou se apegando muito a José. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles, né? Então, eu já falei, sou pai da Júlia e sou pai do Abner. A Júlia tem comportamentos, conforme ela foi crescendo, muito parecidos com os meus. O Abner, comportamentos muito parecidos com os da mãe. Então, eu tenho que ir aprendendo dia a dia com isso. Eles são diferentes, né? Eu até comentei na última aula, presencial mesmo lá na classe, que hoje em dia até com redes sociais, né? A Júlia faz faculdade, o Abner é cabeleireiro. Então, às vezes ele posta algo do seu trabalho e até a minha maneira de comentar eu preciso ter esse cuidado, né? Para não mostrar nenhuma predileção por um e pelo outro, tá? Nós veremos então que a predileção de Jacó produziu ciúme e inveja entre os irmãos e as consequências graves dessa prática dentro da família. Jacó, ele não pensou o que isso poderia provocar. Ou não imaginou que as consequências seriam tão graves. Não sei se isso foi pensado ou não foi, tá? Eu acho que Jacó, na altura de sua idade, ele sabia o que ele estava fazendo. Bom, Jacó não mediu as consequências ao apresentar seu filho com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Então Jacó não apenas preferia José, ele deixou claro para todos e diante de todos que ele preferia José. Imagine num ambiente em que você tem todos os trajes marrom, bege claro, mas todos em tons pastéis, e de repente aparece um menino mais novo, com uma túnica completamente colorida. Então, aonde José ia, estava claro para todos, não só para os seus irmãos, para toda a família, para toda aquela sociedade, que ali tinha um favoritismo. E aí você tem aqui ligações pessoais. Então, quando Jacó faz isso com José, ele cria um atrito entre os seus irmãos. Os irmãos de José atacam José para ver se consegue atingir o pai, né? A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador. Então, os ciúmes nos impede de ver os desígnios de Deus. Mas Jacó aqui poderia ter agido. Jacó ele poderia, como quem tinha experiências com Deus, ter reunido a família, ter reunido os filhos, e ele poderia ter explicado. Ele não fez, eu não sei por que ele não fez. Deus vai usar tudo isso aqui para seus propósitos eternos. Mas falando em termos de família, a forma como isso aqui acontecia poderia ser diferente. Então, quando José sonha, José não tem culpa dos sonhos. Mas quando José sonha, quando Jacó dá a túnica para José,
Ele não sabe, mas ele já está apontando para uma preeminência que ele teria em relação aos seus irmãos. Ele não sabia. Mas esta atitude de Jacó, quando José chega contando os sonhos, ele chega dentro de um cenário já de muita rivalidade, entende? Então, se não fosse este cenário, talvez os sonhos de José seriam recebidos de uma forma diferente por seus irmãos. Mas dentro de um cenário de preferência, de favoritismo e, portanto, de inveja e de ciúmes, os sonhos soam como um desdém aos seus irmãos, como um desprezo aos seus irmãos. E, novamente, eu digo, o que eles fazem é para procurar atingir por meio de José, o seu pai, atingir Jacó. Muito bem. Essa é a nossa conclusão aqui do primeiro tópico. Então, havia essa falha aqui no tratamento. Nós precisamos aprender como tratar, como conversar, como dar a devida atenção. Muito bem. Lembrando que um comentário que eu fiz na escola também é que essa lição chega para muitos de nós. Nós já passamos essa fase, no sentido de que nossos filhos já cresceram, nossos filhos já estão casados, né? Então, essa lição precisa ser cura para nós enquanto pais e para os filhos também, né? Quando os desígnios de Deus eles são percebidos, mesmo as nossas falhas, porque vão ter falhas. É engraçado que tem gente que acha que pai e mãe não pode falhar. Nós somos falhos. Como não vamos falhar? Vamos falhar na educação, vamos falhar no trabalho com os nossos filhos. Por isso que a gente precisa viver em oração, para Deus dar graça, para Deus ajudar, né? Para Deus ajustar o que precisa ser ajustado aqui. Muito bem. Tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. O ciúme como causa de conflitos. Eu acho que o grande problema aqui é que Jacó vê que uma bola de neve está se formando e ele não faz nada, né? Então, nós vamos aprender. Peraí, existem momentos que nós precisamos avaliar as consequências, não agir no imediatismo. E existem momentos que a gente precisa recuar enquanto pais, assumir que errou, assumir que fez errado. Para quê? Para controlar a situação. Não, Jacó vê a bola de neve ir aumentando. Você acha que Jacó não percebia que os irmãos de José não tratavam bem? Você acha que Jacó não sabia o efeito que teria a atitude dele de dar essa túnica para José? Ele sabia. O problema é que ele não fez nada, né? Então errar nós vamos. Mas o problema é não corrigir o erro, sabe? Não corrigir a rota, né? Muito bem. Tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. Vamos lá? Já se inscreveu no canal? Vamos lá? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é muito importante para nós. Vamos lá? Isso, like no vídeo, isso, comenta. Tem alguém aí? Coloca assim a hashtag estou aqui, por favor. Coloca aí, para eu saber que você está me acompanhando. Vamos lá. Lembrando que no final da aula tem a dica do professor. Não perca, tá bom? E esse QR Code aí é para você apontar a câmera do seu celular e deixar Deus usar a tua vida. A sua contribuição nos ajuda no nosso tempo, no investimento, nos ajuda também no nosso Fala de Não podcast, que está uma bênção, tá bom? Tópico 2. O ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. Ou seja, aquilo que é símbolo de honra para José é símbolo de desprezo para os seus irmãos. A vestimenta tradicional, já falei aqui, tinha no máximo aí 2 cores. Então, o ciúme derivado da má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Tá? Então, uma atitude de Jacó, na verdade, a túnica foi o estopim que explodiu os conflitos no meio dessa família. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, em razão de desfrutar do favoritismo do pai. José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Discordo. Não. José não agiu com inexperiência. Não. Discordo. Ele não agiu. Inexperiência, imaturidade, até que sim. A arrogância, não. O jeito que o texto está escrito, ele conta os... E por que eu digo que não? Presta atenção no que eu vou dizer. Olha só. Qual é o lugar mais saudável para a gente contar sonhos, projetos e planos? Em tese, qual deve ser o lugar? Para a gente compartilhar o que estamos sonhando, o que estamos planejando. Aonde? Na família.
Então não é com amigos, não é com gente de fora, é dentro de casa. Qual é o lugar mais saudável para os meus filhos contar sonhos que eles têm? Dentro da minha casa, para mim, para a mãe. Qual o lugar mais saudável para minha esposa contar seus sonhos? Aí a minha esposa conta para mim um sonho, sabe, de algo extraordinário, e aí é arrogante da parte dela? Não, arrogante não. Imaturo? Ok. Inexperiente? Claro, eu tinha tipo 16, 17 anos. Sabe? Gente, por exemplo, eu fui criado praticamente na igreja o tempo todo. Eu sou ingênuo para muitas coisas. Como eu sou uma pessoa pública e tal, às vezes acontece coisa à minha volta que a minha esposa percebe. Às vezes eu falo e ajo de maneira que para mim é normal, é natural, mas que soa como arrogância. Aí a minha esposa fala comigo. Tá? Então, imaturidade e inexperiência, ok, mas lembra que tudo isso é fomentado pelo pai. É o pai que o coloca nessa posição, sabe? E aí, vale lembrar que uma outra coisa que é a insegurança dos irmãos de José. A insegurança, pessoas inseguras invejam o que os outros têm ao invés de ocuparem seu próprio espaço. Então a insegurança que provoca os ciúmes. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo e é como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda de dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. Então, nós estamos vivendo um momento muito tenso no Brasil, né? E aí, acho que foi ontem, um aluno entrou na escola, porque está sofrendo bullying. Sabe? Pessoas inseguras. O bullying é errado? Claro que é errado. Mas pessoas inseguras perdem controle de suas emoções. Então nós vamos ensinar os filhos a serem seguros, terem segurança de si mesmos. Cada um vai trilhar seu caminho. Cada um vai trilhar sua história. Entende? Então, os irmãos de José eles agem como um mimadinho, que ficam irritados porque não ganham o que querem do pai. E que ao invés de trabalharem para honrarem o pai e serem honrados por ele, eles preferem atacar o mais fraco. Isso é sinal de gente insegura. Gente insegura dá vazão ao ciúme. Quem dá vazão ao ciúme acaba em violência. Então, por isso que nós precisamos criar filhos seguros. Mostrar a eles que cada um vai ocupar o seu espaço e ponto. Não é? Acabou. Então, homens seguros, que têm segurança de si mesmos, amam, protegem, guardam, sustentam. Homens. Nós devemos ser e ensinar aos nossos filhos homens seguros, não homens mimados. Homem que não aguenta escutar um não. Mas nós estamos criando uma sociedade monstruosa de filhos que não escutam não. Não pode escutar não para não contrariar. Crianças que não escutam não se tornarão adolescentes frustrados quando escutarem não. E depois se tornarão transmissores de sua insegurança das maneiras mais monstruosas possível. Então, quando uma criança ouve não, quando a criança não recebe o que quer na hora que quer, você está ensinando ela que o mundo não é obrigado a lhe dar tudo na hora que ela quer, na hora do jeito que ela quer. E aí ela vai aprender a ter segurança quando ouve não. Porque quando você ouve o não, não significa que eu não te amo. Não significa que eu não te quero. O não faz parte da vida, então aprenda a ouvir o não. Mas não pode dizer não. Não pode dizer não para a criança. Aí o adolescente não aceita não. Aí ele vai namorar, a menina diz não, ele não aceita o não da menina. Porque ele foi ensinado a não aceitar o não de ninguém, começando dentro de casa. O pai diz não, a mãe chega e diz, não diga não pro meu filho. Ó, pra você, ó, está treinando um monstrinho. A hora que ele começar a namorar, que a namorada dizer não, ele vai dizer, não, você não pode me dizer não, porque minha mamãe ensinou que ninguém diz não pra mim. Olha só onde vai parar esse negócio. Então é dentro de casa que ensinamos nossos filhos a ter segurança, dizendo não dando o que eles querem.
ensinando-os a valorizar o tempo, a vida, as pessoas, a autoridade, o ser humano em primeiro lugar. Senão vira essa bagunça que tá. E aí depois a gente fica catando os cavacos, né? Gera toda uma comoção, daqui a pouco acabou. Por isso que estão lutando para destruir a família. Porque é na família que se ensina esses valores, tá? Então, o ciúme, vale lembrar, concluindo aqui o tópico 2, que o ciúme é uma emoção humana, tá? Emoção humana, você não esconde ela. Você aprende a controlá-la, tá? Você aprende a equilibrá-la. Estamos falando aqui a pastores, a líderes, seria muito bom um estudo sobre emoções, sabe? Fazer uma psicanálise, eu tô fazendo. Por quê? Porque as emoções, elas estão em nós. Você não tem como jogar uma emoção fora. Aliás, se você tentar fazer isso, uma hora isso explode. Tentar jogar uma emoção fora é como colocar um rojão aceso dentro da própria mão e segurar ele, achando que não vai explodir. Uma hora vai explodir, vai machucar um monte de gente. Então, emoção, você aprende a administrar. O ciúme, você aprende a administrar. Eu, quando estou palestrando para jovens sobre namoro, eu falo assim, ó, quer saber o nível de ciúme do seu namorado? Diga não para ele. Marque um encontro, prepara tudo, ora, pá. Quando ele chegar no portão da sua casa, falando assim, ó, pode descer que eu tô aqui. Você fala assim para ele, eu não vou. E você vai ver como ele reage. Faz ele reagir ao teu não. Ele tá esperando algo acontecer. Não vou. Não vou descer, a gente não vai passear, a gente não vai para a igreja. E aí você vai descobrir na reação dele como ele reage ao não. Isso, né, no início ali do namoro. Como ele reage ao não. Pessoas seguras reagem bem ao não. Pessoas seguras não acham que são definidas porque alguém as criticou, alguém as, sabe, falou algo, ele falou isso pra mim. Pessoas seguras, eu não sou o que você fala. Então, entendeu? Eu não sou o que você fala. O problema é que atualmente as pessoas estão se deixando definir pelo que o outro fala. Quem se deixa definir pelo que o outro fala não sabe quem é. E esse é o grande diferencial aqui. Os irmãos de José estão tentando destruí-lo, mas ele sabe quem ele é. E ele passa por meio de tudo isso aqui, ó, de boa, tranquilo, porque ele sabe quem ele é. Quando você sabe quem você é, nada te abala. Nada. O José nos ensina uma grande coisa aqui em contraste com seus irmãos. Ele não permite que suas emoções sejam controladas por terceiros. Pode xingar, pode odiar, pode invejar, pode ter ciúme, pode jogar no poço, pode fazer o que quiser. Mas você não vai controlar as minhas emoções. Você não vai determinar a minha reação. Então, o descontrole emocional faz com que a gente permita que a nossa reação seja determinada por quem nos ofende. Quem tem controle emocional, e isso aqui aumenta o ódio dos irmãos de José. Depois, com Jesus, os fariseus ficam loucos de raiva com Jesus. Por quê? Porque tudo que eles querem, Golias fica louco de raiva com Davi. Por quê? Porque tudo que o outro quer quando te irrita é controlar a tua emoção. E o controle da tua emoção é mostrado pela tua reação. A tua reação determina se você está no controle das tuas emoções, independente das adversidades, dos ataques, das críticas, ou se você já entregou o controle das tuas emoções para quem está te atacando. José falou, mas vou jogar na cisterna. Pode jogar onde vocês quiserem. Minhas emoções vocês não controlam. Demais, né? Olha só. Os males do ciúme. Tá? Os males do ciúme. Tópico 3. Inscreveu-se no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. Inscreva-se, ative as notificações, dá like ou dislike. Clica no joinha, para cima ou para baixo. Não gostei da aula? Clica aí, irmão. Pelo amor de Deus. Isso. Compartilha, irmão. 80% dos professores que conhecem o nosso conteúdo vem de compartilhamentos no WhatsApp. Compartilhar. Isso. Muito bem. Agora você, por favor, pega o link desse canal e manda para todo mundo. E também
Fale para nós de onde você nos assiste aqui nos comentários. Coloca a hashtag estou aqui. Lembra que daqui a pouco tem dica do professor para você. Você não pode perder. E esse QR Code que está aparecendo na tela aí é para você apontar a câmera do seu celular e deixar Deus usar a sua vida para nos abençoar. Os males dos ciúmes. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme, tá? Então, novamente, pessoas inseguras. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que Deus nos guarde. Hoje, principalmente em tempos de redes sociais, isso está potencializado, tá? Então, eu sofro uma tentação absurda todos os dias para expor coisas que estão na internet, para comentar, porque isso vai viralizar, isso vai fazer o meu canal bombar, as pessoas gostam de polêmica, e não sei o quê, não sei o quê. Mas essa parte de difamação, ela para mim pesa. A Bíblia diz que José, para não difamar Maria, ele intentou deixá-la secretamente. A marca de um homem de verdade, ele jamais mancha a honra de outra pessoa. É uma questão de caráter, é uma questão de identidade com Cristo, sabe? Então, é preciso tomar muito cuidado hoje, até com comentários que a gente faz, tá? Por quê? Por causa da calúnia, da difamação pública, tá? As pessoas na internet, parece que a internet é terra sem lei. As pessoas perderam a noção que seguir a Cristo é uma jornada intensa e plena. Não existe seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é uma jornada local, no sentido de eu estou na igreja, agora estou na escola, agora estou nas redes sociais. Não, ela é plena, é íntegra. É aonde eu for, onde quer que eu vá, estou seguindo a Cristo. E por isso, o meu comportamento nas redes sociais deve mostrar se de fato eu sigo a Cristo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. E aí, como vencer o ciúme? Tá? Como vencer o ciúme? Alimentando a mente com as coisas de Deus. Tá? O que precisamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Então, ó, a Bíblia diz que a boca fala do coração está cheio. Então, preste atenção nas palavras de alguém e você vai prestar atenção nas intenções dela. E você vai perceber como está o coração dela. Por isso que eu falo que uma das maiores necessidades da igreja hoje é criar ambientes de escuta, onde o jovem, o adolescente, os homens, as mulheres, onde todos possam falar, sem medo, deixa falar. Porque a maneira como a pessoa fala revela como ela pensa. E a partir do que ela pensa, aí eu posso ajudá-la num processo de transformação de mente. Mas se eu não sei como a pessoa pensa, a gente fica presumindo que as pessoas pensem desse jeito ou daquele jeito, porque a gente não escuta. Como vencer o ciúme, né? Como aprender a controlá-lo, a equilibrá-lo. Filipenses 4:8. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Forte abraço. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que começa agora dica do professor para abençoar a tua vida. Em breve o treinamento Transforme Suas Aulas eu vou disponibilizar para vocês. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Fala, professor! O seu quadro de dicas aqui no final de todas as aulas. Por isso não saia antes de terminar a aula, hein?
Você gosta quando o aluno seu sai da sala antes de você terminar a aula? Então assiste nossas aulas até o final, porque tem bênção para você. Olha só, tem professor que pega a revista da escola dominical e fala assim, que revista fraca. Então lá vai, anota aí. Não existe revista fraca, existe aula mal preparada. Aliás, você prepara a sua aula do domingo? Ou você faz parte daquele grupo de professores que pega a revista no sábado à noite para dar aula no domingo de manhã? Ou você faz parte dos professores que acham que a aula é o que está na revista? Não, o que está na revista é o tema, é o assunto, a separação por tópicos. A aula é o que você prepara. A aula é fruto das suas pesquisas. A aula é fruto das suas anotações. Aí é a aula. Se você não prepara a sua aula a partir da revista, você não dá aula. Você só verbaliza o que está escrito na revista. Quer aprender a preparar a aula? Fica comigo que tem um treinamento chegando aí para te ensinar. Forte abraço.